que nós vamos acompanhar dentro de instantes com a entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Que, na verdade, uma diferença hoje, justamente, já que durante as sessões os ministros estavam começando a sessão com a presença só do presidente, eventualmente de outro ministro, mas tem essa entrada que estamos caracterizando agora. Isso também em função de que é a última sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do ano de 2020 e que vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Muito bom dia a todos. Nós vamos dar início à abertura. Abre a sessão no plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando pela leitura da ata da sessão anterior. Ata da 39ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência. Também no plenário físico do STF, de pé à direita do ministro-presidente, Carmelília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Nesta sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Estão Rosa separados Weber, por peça Roberto em acrílico Barroso, Edson transparente. Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h13, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Senhores ministros, Ministro-presidente ao centro da mesa, presentes, em formato da letra U invertida. Essa sessão ela se inicia com uma Ministro Luiz Fux, homenagem presidente do à STF. memória jurisprudencial do ministro Leitão de Abreu. É uma homenagem que tem sido uma atuação constante na homenagem de todos aqueles que ocuparam uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e honraram a nossa instituição. Eu queria, primeiramente, ao abrir esta cerimônia solene, saudar os ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje, os ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, ministro Luiz Roberto, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques. Ministros de hoje, e saudar os ministros de sempre na pessoa do ministro Zé Nery da Silveira, que foi o autor do prefácio da obra que lançamos hoje, no último dia do nosso expediente forense, que é a Memória Jurisprudencial Ministro Leitão de Abreu. O autor da obra foi o doutor Rodrigo Abreu Martins de Lima, neto do homenageado, que também está presente aqui na nossa sala virtual. Vista de livro entreaberta. Eu também queria saudar as senhoras aqui presentes no ambiente virtual, a senhora Maria Patrícia Abreu Martins Lima, a senhora Alice Pessoa de Abreu e a senhora Paula Maria Pessoa de Abreu. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição central para a democracia brasileira. Grande parte de suas contribuições para o país se deve à grandeza e ao senso de dever cívico dos homens e das mulheres que ocuparam essas cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, homenagear os ministros e as ministras de ontem é prestigiar o próprio Supremo Tribunal Federal de hoje. Como bem resumiu o historiador Mark Bloch, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. João Leitão de Abreu, filho de Jaci Carvalho de Abreu e de Dona Ana Leitão de Abreu, nasceu em Cachoeiro do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, em 6 de julho de 1913. Em 1946, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais
pela Faculdade de Direito de Porto Alegre, atualmente Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul. Com a palavra, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Formatura, o jovem brilhante demonstrou fundo, parede de mármore clara. aptidões lecionando a cadeira de Direito Administrativo em sua alma mater. Como resultado da excelência no magistério, em 1º de março de 1954, tornou-se professor titular da cadeira de Introdução à Ciência do Direito da Faculdade de Direito de Porto Alegre. O ministro Leitão de Abreu foi um acadêmico de escola, tendo publicado diversas obras jurídicas, destacando-se como relevantes a validade da ordem jurídica, da prescrição administrativa, o ofício do jurisconsulto, função social do imposto e da descrição administrativa. Obra essa que conquistou o prêmio Alcides Cruz na Faculdade de Direito de Porto Alegre. No âmbito político estadual, de 1955 a 1959, exerceu o cargo de chefe da Casa Civil no governo de Hildo Meneghetti, tendo ainda sido responsável por adaptar a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul à Constituição Federal então em vigor. Mais do que isso, no biênio 1960-1961, teve a honra de presidir o time do seu coração, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E aqui eu faço um parênteses para destacar que, muito embora a ministra Rosa Weber seja uma torcedora bastante expressiva do Colorado, ela tem muita dificuldade de ouvir o nome do Grêmio, mas ela pediu que fizesse em seu nome uma saudação ao ministro José Nélio da Silveira, que foi seu professor e autor do prefácio dessa obra. Também o ministro Leitão de Abreu, no âmbito da política federal, ele desempenhou as funções de gabinete do ministro da Justiça Mendes Sá. Como magistrado, foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Ernesto Geisel, tomando posse em 17 de junho de 74. No cargo de ministro, desempenhou suas funções com muito louvor, tendo exercido a presidência do Tribunal Superior Eleitoral de 1978 até 1980 e a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. Apesar da aposentadoria do Supremo Tribunal Federal, continuou a servir o público brasileiro. Assim é que, a partir de 1981, exerceu o cargo de ministro de Estado, chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, permanecendo nesse cargo até o término do governo João Batista Figueiredo, em 14 de março de 1985. A presente obra, em homenagem ao ministro Leitão de Abreu, descreve pormenorizadamente os seus feitos como magistrado da Corte, bem como sintetiza os seus principais julgados. Eu agradeço muitíssimo ao ministro Dias Toffoli, então presidente da Corte, que formalizou o convite ao doutor Rodrigo Abreu Martins de Lima, servidor deste tribunal e neto do homenageado, para escrever essa belíssima obra, ministro Toffoli. Então, Vossa Excelência deu o ponto de partida para a homenagem. Lista do ministro Dias Toffoli, em plenário. Ao seu ponto culminante. Então, nós queremos, cumprindo a liturgia do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que se trata de uma homenagem solene em prol de um grande brasileiro, como foi o ministro Leitão de Abreu, eu quero agora passar a palavra para o doutor Rodrigo Abreu Martins de Lima, autor do livro Memória Jurisprudencial, ministro Leitão de Abreu, que falará como neto e também em nome de toda a família. Concedo a palavra à sua senhoria, doutor Rodrigo Abreu Martins de Lima. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, Rodrigo Abreu, autor da obra, por videoconferência.
ao fundo estante com livros. Ilustríssimos senhores advogados, estimadas e estimados colegas servidores e colaboradores do Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores que assistem a esta transmissão. Gostaria de iniciar, senhor presidente, manifestando minha gratidão a Vossa Excelência por manter a prática de valorização da memória institucional com o resgate da atuação daqueles que contribuíram para tornar o Supremo Tribunal Federal um porto seguro de valores caros à humanidade. Se é certo que o verdadeiro cemitério é o coração das pessoas, o gesto de Vossa Excelência mantém vivos os homenageados. Registro ainda o meu sincero agradecimento ao ministro Dias Toffoli pelo convite que me fez, quando ainda no exercício da presidência, para realizar este livro, o que denota a confiança e a elevada estima que Sua Excelência deposita sobre os servidores do Supremo Tribunal Federal. Bem disse o ministro Roberto Barroso na cerimônia de posse do ministro Dias Toffoli como presidente. É na relação entre as pessoas que têm poder e as outras que se conhece verdadeiramente o caráter de cada um. Agradeço, por fim, senhor presidente, ao excelentíssimo senhor ministro de ontem e sempre, José Nery da Silveira, pela gentileza de ter aceitado prefaciar este livro. A participação de Sua Excelência engrandece a obra e representa uma linda homenagem a uma amizade de quase 40 anos que nunca conheceu luta ou contrariedade. Honra a família, a história jurídica nacional e a memória de João Leitão de Abreu, a inclusão de seu nome no rol da coleção Memória Jurisprudencial, pela qual se destaca a atuação daqueles que ajudaram, de forma decisiva, a afirmar institutos de nosso direito por meio de seus votos e manifestações. Da análise de mais de 2.000 votos proferidos pelo ministro Leitão de Abreu, realço na presente obra as inestimáveis contribuições de Sua Excelência sobre questões sensíveis de uma época de extrema concentração do poder político, sendo exemplos o problema da revogabilidade de tratado internacional por lei nacional com ele incompatível, a grave questão da negativa de registro eleitoral de candidato fundada apenas em recebimento de denúncia, a polêmica sobre a natureza da decisão que pronuncia a inconstitucionalidade de lei, a extensão da imunidade sobre as declarações feitas no exercício das funções parlamentares, entre tantos outros pronunciamentos de viés liberal gerados pelo ministro Leitão de Abreu. A postura acentuadamente garantista e liberal do nosso homenageado no Supremo Tribunal Federal contrasta a severidade dos quais atuou como figura central, o que evidencia ter agido no Poder Executivo como uma força de moderação aos impulsos autoritários da época. Por entender alheio ao propósito desta coleção, vocacionada ao resgate da atuação jurisdicional dos homenageados, deixei de aprofundar a análise sobre o profícuo exercício da atividade política e administrativa desenvolvida pelo ministro Leitão de Abreu, citando apenas alguns episódios que ilustram o seu perfil de homem zeloso, com dever e comprometido com o bem comum. Pode-se extrair ainda dos seus votos nesta Casa de Justiça a compreensão de Sua Excelência quanto ao desempenho institucional do Supremo Tribunal Federal, ser independente na atividade de interpretação da ordem jurídica vigente e também guardião dos valores dignificantes do ser humano. Homem de cultura invulgar e inteligência privilegiada, o ministro Leitão de Abreu foi, neste Supremo Tribunal Federal, devoto da legalidade e da causa da justiça, aposentando-se voluntariamente alguns meses antes de assumir a honrosa função de presidente da Corte, para que pudesse voltar a atuar na seara política. Preocupou-me, senhor presidente, a circunstância de ser parente do homenageado, por atrair o justificado ceticismo em relação ao estudo e aos elogios que são feitos na obra. Busquei mitigar essa pecha de parcialidade com o resgate de textos de meu avô publicados antes de seu ingresso nesta corte, pelos quais sobressai a coerência entre seu pensamento e sua atuação como julgador. Tal coerência se fazia presente também no trato pessoal, por colocar em prática, cotidianamente, os mesmos valores universais e atemporais utilizados como premissas principiológicas em suas decisões, circunstância que afasta das pessoas próximas e do jurisdicionado a deletéria sensação de incongruência entre o discurso e a prática. Também por isso, contribuiu de forma decisiva
o ministro Leitão de Abreu para engrandecer a respeitabilidade do Supremo Tribunal Federal, justificando assim a homenagem que se presta. Concluo, senhor presidente, pedindo desculpas pelo tempo tomado da Corte e desejando a todos um Feliz Natal e um ano novo com muita saúde. Muito obrigado. Doutor Rodrigo. Muito obrigado, doutor Rodrigo Abreu Martins de Lima. Está lançada essa obra, Memória Jurisprudencial, ministro Leitão de Abreu, que há de colaborar com tantos quantos se dedicam à atividade judicial, atividade da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria, enfim, a todo Vista de livro aberto. Jurídico. Muito obrigado, parabéns para a família e também desejamos um Natal de luz e um ano novo de realizações e que Deus nos permita superar essa pandemia que já alcançou e já matou tantos brasileiros. Muito obrigado a todos. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Essa sessão de encerramento, ela ainda conta com o julgamento remanescente de 2 feitos. São 4, senhor presidente. Na verdade, são 4 feitos que veiculam exatamente teses idênticas. Ação declaratória de constitucionalidade número 58, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, ação declaratória de constitucionalidade 59, ação declaratória de inconstitucionalidade 5.867 e ação direta de inconstitucionalidade 6021. O resumo, né, do voto, após o voto do ministro Gilmar Mendes, que julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme a Constituição, ao artigo 879, parágrafo 7º e demais artigos aqui mencionados em relação à correção monetária, no sentido também de considerar que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciárias na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados até que sobrevenham solução legislativa os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação à incidência da taxa Selic, o julgamento foi suspenso. Ausente justificadamente o ministro Luiz Fux, impedido neste julgamento por motivo de licença médica. Também impedido por motivo de licença médica o ministro Celso de Mello, e a presidência do feito foi realizada pelo eminente ministro Dias Toffoli, no plenário de 26 de agosto de 2020. O ministro-presidente consulta alguns papéis. Por videoconferência. Após os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Carmen Lúcia, que acompanhavam o ministro Gilmar Mendes, e dos votos divergentes dos ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que julgavam integralmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar inconstitucionais a expressão com os mesmos índices da poupança, constante do artigo 899, parágrafo 4º, bem como a expressão pela taxa referencial divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme Lei 8177, de 1º de março de 91, constante do artigo 879, e por arrastamento... Em pauta, julgamento conjunto, a DC 58, a DC 59, a DI 5867 e a DI 6021. Para atualização monetária de depósitos judiciais de créditos decorrentes de condenações na Justiça do Trabalho e do voto do ministro Marco Aurélio, que preliminarmente julgava extinta ação sem apreciação da matéria de fundo, ante a ilegitimidade ativa da requerente. Vencida, acompanhava no mérito o voto do ministro Edson Fachin, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli, presidente. Ausentes, novamente, justificadamente, o ministro Luiz Fux, impedido neste julgamento,
e, por motivo de licença médica, o ministro Celso de Mello. Então, esse é o relato, que é uma parte neutra, e por isso eu me limitei a esse relato. Presidirá a sessão a ministra Rosa Weber, que vai colher os votos faltantes diante do meu impedimento. Passo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os presentes neste plenário presencial, na sala virtual, os eminentes colegas. Assume a presidência no plenário físico do STF a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Haver transmitido meus cumprimentos quando fez a abertura dos trabalhos, ao eminente ministro José Nery da Silveira, que, de fato, foi emérito professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1967, senhor presidente, quando eu ingressei na faculdade. A matéria, a cadeira, era Introdução à Ciência do Direito. E eu estou fazendo esse registro não só para renovar minhas homenagens ao ministro José Nery da Silveira, mas para dizer que também fui aluna, nessa mesma cadeira, do emérito ministro, saudoso ministro Leitão de Abreu, que hoje estamos a homenagear e que era o titular da cadeira, à época. Então, transmito à família do ministro Leitão de Abreu as minhas homenagens. Vossa Excelência fez já a gentileza, né, do resumo, então eu me limito a chamar a julgamento para continuidade, julgamento conjunto, 4 ações de controle concentrado de constitucionalidade, as ADC 58 e 59 e as ADIs 5867 e 6021, todas sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Passo a palavra de imediato ao eminente ministro Dias Toffoli, que proferirá o seu voto vista nas quatro ações. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Desde logo, cumprimento a Vossa Excelência por esse primoroso trabalho da memória jurisprudencial com essa homenagem justa a Leitão de Abreu, homem que, na noite do dia 14 de março de 1986 para o dia 14 de março de 1985, quando, naquela noite, após as 20 horas... No plenário físico do STF, o ministro Dias Toffoli. Foi decisivo na manutenção do Estado democrático de direito no Brasil, assegurando... Ao fundo, poltronas vazias. José Sarney. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor advogado-geral, senhoras e senhores advogados que falaram nesses autos, quando fiz o pregão desfeito na qualidade de presidente, cumprimento, me lembro, foram sustentações bastante ilustrativas do caso, e trago um voto resumo para as 4 ações. E digo, cuidam-se das ações declaratórias, números tais, respectivamente, a 58 pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro e a 59 pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação. Em face dos artigos 878, parágrafo 7º, 899, parágrafo 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e do artigo 39, caput, e parágrafo 1º, da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991. Também foram propostas as ações diretas números 5867 e 6021, pela Anamatra, em face da expressão pela taxa referencial, divulgada pelo Banco Central do Brasil, contida no artigo 879, parágrafo 7º, e da expressão com os mesmos índices de poupança, contida no artigo 899, parágrafo 4º, ambos da CLT. Em sessão plenária, realizada em 26 de agosto de 2020, teve início o julgamento conjunto das ações. Votando o eminente relator, ministro Gilmar Mendes, pela parcial procedência dos pedidos.
conferindo interpretação conforme a Constituição aos artigos 879, parágrafo 7º e 899, parágrafo 4º da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, para que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho observem, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros das condenações cíveis em geral, ou seja, o IPCA-E, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic, taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, nos termos do artigo 406 do Código Civil. Na sessão plenária de 27 de agosto de 2020, teve continuidade o julgamento, ocasião em que acompanharam o voto do relator os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. Na mesma assentada, o ministro Luiz Edson Fachin divergiu do relator, julgando integralmente procedentes os pedidos das ações diretas de inconstitucionalidade e integralmente improcedentes as ações diretas de constitucionalidade, para declarar inconstitucionais as expressões, abro aspas, com os mesmos índices da poupança, fecho aspas, contido no artigo 899, parágrafo 4º, e também do seguinte dispositivo, abre aspas, pela taxa referencial TR divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177, de 1º de março de 1991, fecho aspas, e também a inconstitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7º da CLT e, por arrastamento, o artigo 39 da Lei 8.177, de 1991, determinando a aplicação da taxa IPCA-E para a atualização monetária de depósitos judiciais e de créditos decorrentes de condenações na Justiça do Trabalho, no que foi acompanhado pela eminente ministra Rosa Weber, que ora preside esse julgamento, e pelos ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Na ocasião, pedi vista dos autos. Verifica-se, digo então, uma convergência no entendimento do plenário em relação à inadequação da utilização da taxa referencial como critério para a atualização monetária de depósitos judiciais e de débitos trabalhistas decorrentes de condenações judiciais, consistindo a divergência na indicação de índice a ser aplicado em substituição. E aqui recordo, senhor presidente, que trata-se de um voto resumido. Para não tomar o tempo da Corte, as partes, os interessados, terão acesso de imediato pelo gabinete para a íntegra do voto conjunto em todas as ações. Pois bem, o relator, ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelos ministros Alexandre, Roberto Barroso e Carmen Lúcia, assevera que, diante da pluralidade de índices aplicáveis, não caberia ao Poder Judiciário se substituir ao legislador na escolha de qual seria o mais adequado entre eles, razão pela qual vota no sentido de preencher a lacuna deixada pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da TR, mediante a utilização do critério de juros e correção monetária das condenações cíveis em geral, IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic, e fundamenta no artigo 406 do Código Civil, enquanto não houver direcionamento da questão pelo Poder Legislativo. Por sua vez, a via divergente iniciada pelo ministro Luiz Edson Fachin, acompanhado pela ministra Rosa Weber e pelos ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, vota no sentido de que, uma vez reconhecida a inviabilidade da TR, mostra-se necessário que o tribunal determine o índice, que de fato tem a aptidão para recompor o ministro consulta alguns papéis dos valores resultantes de condenações na Justiça do Trabalho, concluindo ser este o IPCA-E, no mesmo sentido que tem decidido o Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, senhor presidente,
da inadequação da taxa referencial como índice de correção monetária. Digo que a incidência da correção monetária se presta a garantir que um valor em dinheiro represente o mesmo poder aquisitivo ao longo do tempo e, como tal, é uma instância de proteção do direito fundamental à propriedade, artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Segundo os julgados do STF, a taxa referencial é índice que não reflete a variação do poder aquisitivo da moeda. E cito ação direta 493, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgamento em 25 de junho de 1992. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança, em cujo cálculo se insere a taxa referencial como critério de correção monetária dos créditos inscritos em precatórios. A ação direta 4357, redator para o acórdão, ministro Luiz Fux, julgamento em 14 de março de 2013. Pois bem, ainda que essa não seja uma deliberação sobre a atualização de débitos da Fazenda Pública, o reconhecimento da inviabilidade da TR para compensar as perdas da inflação impacta no caso dos autos, no qual se discute justamente a aptidão desse índice para a manutenção do valor real dos depósitos judiciais e débitos da Justiça do Trabalho, onde o tema assume especial relevância diante da natureza alimentar dos créditos ali reconhecidos e da hipossuficiência de grande parte dos demandantes daquela jurisdição. Reconhecida a inviabilidade de aplicação da TR ao caso, surge uma lacuna a ser suprida pelo legislador, a quem caberá a estipulação do índice de correção monetária que seja apto a preservar o valor da moeda diante da inflação. Não obstante, é certo que, enquanto não elaborada a lei nesse sentido, algum critério há de ser estabelecido para a atualização dos valores em questão, pois, caso contrário, a declaração de inconstitucionalidade acarretará a situação mais gravosa do que a regra estipulada pelos dispositivos impugnados. Ou seja, eu também voto no sentido de não reconhecer a taxa referencial como adequada e idônea para repor o poder aquisitivo da moeda. E, pois bem, então, qual o índice de correção a ser aplicado em substituição? O TST tem aplicado para a atualização de débitos trabalhistas o IPCA mais juros de 1% ao ano, o que, em tese, parece ir ao encontro da necessidade de recomposição do valor da moeda, uma vez se tratar de índice produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que expressa a variação do custo de vida médio da população e serve de referência para as metas de inflação. Todavia, conforme afirmado pelo eminente relator, não há fundamento legal, as devidas êneas, para a aplicação e a transposição do referido índice às condenações da Justiça do Trabalho, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, caso conclua pela incidência desde logo do IPCA-E, estaria suprindo uma lacuna legislativa mediante a aplicação de critério de atualização que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Por isso que Sua Excelência foi ao Código Civil e à taxa Selic. O IPCA-E não é o único índice que reflete a variação dos preços na economia. Existem vários outros índices de instituições todas muito creditáveis, com critérios os mais diversos, que apresentam a mesma finalidade, como, por exemplo, o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o IPC, Índice de Preços ao Consumidor. O que denota tratar-se de uma opção política a ser exercida pelo legislador, com a reflexão e análise necessárias para que a escolha reflita a recomposição das perdas inflacionárias de forma efetiva. Nesse sentido, mostra-se razoável a proposta apresentada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no sentido de buscar, na regra de atualização das condenações cíveis, o IPCA na fase pré-judicial e a taxa Selic a partir da citação. Os índices que servirão para suprir a lacuna deixada pelo afastamento da TR até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, diante da declaração, que já tem ampla maioria, unanimidade até o momento, da
incompatibilidade da TR. E já vou indo às duas últimas páginas de meu voto resumido. Segundo o relator Gilmar Mendes, a aplicação da taxa Selic, a partir da citação, decorreria da regra do artigo 406 do Código Civil, segundo o qual, abro aspas, quando os juros moratórios não forem julgamento conjunto, ADC 58, ADC 59, ADI 5867 e ADI 6021. De determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento do imposto dos impostos devidos à Fazenda Nacional. Fecho aspas. A solução vai ao encontro do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a taxa de juros, a que o artigo 406 do Código Civil faz referência, é a Selic, em razão de sua incidência como juros de mora dos tributos federais. STJ, embargos de divergência em recurso especial 727.842, julgado pela Corte Especial e sob a relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, julgado esse de 8 de setembro de 2008. A Selic é considerada a taxa básica de juros da economia e é definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, órgão integrante do Banco Central, com fundamento em um conjunto de variáveis, como as expectativas de inflação e os riscos associados à atividade econômica. Trata-se, portanto, de taxa que engloba juros moratórios e correção monetária, razão pela qual sua incidência impede a aplicação de outros índices de atualização, sob pena de bis in idem. Nesse sentido, é que se afirma que a taxa Selic atua como um substitutivo da correção monetária, pois engloba os índices inflacionários. E aqui estou citando a obra de José Eduardo Loureiro, Juros no Novo Código Civil, publicado na revista do tão importante Instituto dos Advogados de São Paulo. Estabelecidas tais premissas, concluo pela pertinência da solução proposta pelo eminente relator, por acionar a legislação civil enquanto perdurar a lacuna deixada pelo afastamento da TR para a atualização das dívidas trabalhistas. E aqui vou agora ao ponto da modulação. Mostra-se também pertinente a proposta do relator para a modulação dos efeitos da decisão, no sentido de que sejam considerados válidos, abro aspas, todos os pagamentos realizados utilizando a TR, IPCA-E ou qualquer outro índice, no tempo e modo oportunos, de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciários, e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram na sua fundamentação ou no dispositivo ATR ou o IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês. Fecho aspas. Proposta do eminente ministro Gilmar ao final do voto. Quanto aos processos em fase de conhecimento, inclusive aqueles em fase recursal, disse o relator, abro aspas, devem ter aplicação de forma retroativa da taxa Selic, juros e correção monetária. Fecho aspas. E também, no meu voto, acolho a proposta para que seja concedida, abro aspas, eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado, desde que, sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais, fecho aspas. Até porque aqui fica em aberto uma discussão na fase executória sobre qual seria essa taxa, ou seja, essa discussão não estaria sob o manto do trânsito em julgado, porque sem definição na fase de conhecimento. E concluo, senhora presidente, pelo exposto, acompanho integralmente o relator, julgando parcialmente procedente as ações no intuito de conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 879, parágrafo 7º e ao artigo 899, parágrafo 4º da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017 e considerar que os critérios decorrentes de condenação judicial e os depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho serão atualizadas pelos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, ou seja, o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic, artigo 406 do Código Civil. E como voto, senhora presidente? Agradeço ao ministro Dias Toffoli.
e colho agora o voto do eminente ministro Nunes Marques. Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos ministros e ministras integrantes dessa corte. E bom dia ao ministro José Levi, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aos advogados presentes nessa sessão, aos servidores... Quem vota é o ministro Nunes Marques, por videoconferência. Especialmente os familiares do ministro Leopoldo de Abreu. Ao fundo, estante com livros. Senhor presidente, eu vou fazer um voto conjunto e abrir mão da leitura do relatório, adotando esse procedimento em razão do relatório já ter se dado ao conhecimento a todos, e passo diretamente ao voto. Reputo que as ações merecem ser conhecidas. Acompanho o relator do ponto pelos fundamentos por ele expendidos. De fato, a legitimidade da ANAMATRA há de ser reconhecida, pois é associação de caráter nacional e, na espécie, traz a apreciação do Supremo Tribunal Federal, tema com repercussão sobre a atividade jurisdicional específica da Justiça do Trabalho, os critérios de correção monetária de créditos judiciais trabalhistas. Em adição, a controvérsia em torno dos dispositivos questionados é relevante, como mostram as polêmicas sobre quais os índices de correção monetária devem ser aplicados à Justiça do Trabalho, referidos em várias petições nos autos das ações de controle concentrado ora julgadas. Por isso que a ação declaratória de funcionalidade revela-se apropriada para a certificação dos sentidos admissíveis das normas impugnadas. Conheço, portanto, de todas as ações, as ADI 5767, 6028 e ADC 58 e 59. Quanto ao mérito, o cerne da discussão está em saber se a TR, taxa referencial, pode ser usada como índice de correção monetária em créditos trabalhistas. Ademais, como bem lembrado pelo eminente relator, essa discussão implica, em caso de acolhimento da tese da inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, a definição do índice substitutivo, admitindo-se que o direito à correção monetária é íncito ao direito de propriedade. Nesse sentido, é certo que a TR não pode ser considerada adequada para corrigir quaisquer débitos, judiciais ou extrajudiciais, trabalhistas ou não, dada a sua composição ser estranha ao processo inflacionário, já que visa remunerar o investimento em caderneta de poupança. Foi esse o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 870.947 Sergipe, termo 810, julgado em sede de repercussão geral, relator ministro Luiz Fux. Logo, não foi apenas uma questão de isonomia que levou o tribunal a declarar a inconstitucionalidade da TR. Tal argumento foi usado, na verdade, quanto ao seu uso como taxa de juros de mora em relações tributárias. O tema foi enfrentado diretamente, de per si, tendo a Corte considerado que esse índice não é apropriado para atualizar o valor da moeda. Desse modo, não me parece possível que se considere agora tal índice como válido para corrigir débitos trabalhistas. Assim, os dispositivos legais que incidiram no uso da TR como índice de correção monetária devem, no mínimo, receber interpretação conforme a Constituição, pelas mesmas razões já expostas no tema 810 da repercussão geral. Se é certo que o legislador não está impedido de reeditar a norma declarada inconstitucional, também é certo que a sua renovação, pura e simples, sem que tenha havido mudanças nas circunstâncias de fato ou do parâmetro constitucional, deve levar, logicamente, ao mesmo resultado no processo de fiscalização constitucional. Acompanho, pois, o relator que tem por inconstitucionais interpretações que considerem possíveis a utilização do PR como índice de correção monetária de débitos judiciais trabalhistas ou depósito recursal, a partir da leitura do artigo 879, parágrafo 7º, e do artigo 899, parágrafo 4º, ambos da CLT, na redação dada pela Lei Federal 3.467 de 2017. A questão nascente dessa declaração de inconstitucionalidade parcial, que consiste em analisar, então, qual deverá ser o índice de correção substituto aplicável às condenações judiciais trabalhistas, está dentro do âmbito de cognição das ações ora em exame, porque, como mencionado pelo relator,
Os tribunais trabalhistas, notadamente o Tribunal Superior do Trabalho, interpretam que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, no artigo 810, teria tornado o IPCAE um índice de correção monetária universal, a ser usado no lugar da decaída TR. E, no entanto, isso não foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgamento. O STF apenas declarou inconstitucional a TR como índice de correção monetária, primeiro, na correção dos precatórios, depois, na correção das decisões judiciais contra a Fazenda Pública, sem definir qual seria o índice adequado para cada relação econômica, tanto mais porque vários índices podem ser adequados, a depender do âmbito da dívida, se tributária, previdenciária, alimentícia, civil, trabalhista, entre outros. Vê-se que a manifestação desta Corte recebeu uma aplicação excessivamente abrangente no âmbito da Justiça do Trabalho. Daí a necessidade de que o Tribunal expresse a sua posição específica quanto ao preenchimento, no âmbito das condenações judiciais trabalhistas, da lacuna deixada pela declaração de inconstitucionalidade da TR. Quanto a isso, em primeiro lugar, convém ressaltar que a correção monetária de débitos judiciais pode ter índice de correção diverso daquela que se refere a débitos extrajudiciais. É o tempo de tramitação do processo, é que o tempo de tramitação do processo não envolve apenas a conduta negligente do devedor, senão também aspectos institucionais próprios da concretização prática das garantias processuais. O legislador, por isso mesmo, pode escolher um índice de correção mais favorável para o credor ou para o devedor, conforme a dívida seja paga voluntariamente ou apenas mediante a deflagração de um processo judicial. Acresce que é de ter como possível a distinção de índices conforme a relação econômica envolvida no litígio. É assim que a cobrança de tributo, por exemplo, e diz respeito à dívida que reveste em favor de toda a comunidade, não necessariamente tem de ser corrigida pelo mesmo índice que atualiza dívidas civis ou trabalhistas. Aqui também o legislador pode e deve fazer ponderações apropriadas. Outra premissa que se deve ter por certo é que a correção monetária não deve produzir necessariamente em valores absolutos o valor da inflação. E por isso, em razão de razões de política econômica que acabam se refletindo na lei, como explica Cláudio Roberto Contador, em O Efeito Realimentador da Correção Monetária, ao avaliar a questão que seria uma correção monetária ideal, afirma. No entanto, mesmo aceitando-se a inexistência do efeito realimentador, é possível encontrar fortes justificativas para que a correção monetária seja inferior à taxa de inflação. Citaremos duas justificativas não mutuamente exclusivas. A correção pode ser visualizada como uma espécie de redoma isolante do setor real contra os distúrbios do setor monetário. Distúrbios originários do setor monetário não produzem maiores impactos sobre o setor real se existe um mecanismo automático que mantém inalterados os preços relativos. Nesse caso, é recomendado que a correção seja completa. Mas, por outro lado, se os distúrbios têm origem no lado real da economia e exigem reajustes nos preços relativos para que o equilíbrio seja restaurado, sem maiores efeitos sobre o produto real e o emprego, o mesmo escudo isolante da correção monetária tende a perpetuar o desequilíbrio. É como se o desequilíbrio ricocheteasse no escudo protetor e retornasse ao setor de origem, gerando novos distúrbios e perdas reais. Nestas condições, qualquer esquema obrigatório e rígido de correção deveria ser abolido, prevalecendo o sistema inflação sem correção. Se isso não for possível, será preferível ter uma situação em que as perdas reais sejam menores. E, para tal, a correção monetária deve ser apenas parcial, para permitir a modificação, ainda que lenta e parcial, dos preços relativos. Apoiado nas premissas acima, tenho que o IPCAE é o índice adequado para medir a inflação de débitos extrajudiciais relacionados ao âmbito trabalhista, pois, de fato, esse índice mede a variação de preços ao consumidor final, e o trabalhador pode geralmente ser considerado consumidor final. Com efeito, o IPCAE tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimento. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas de cobertura do Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor. Ou seja, quanto a débitos anteriores ao ajuizamento da ação trabalhista,
O índice de correção monetária a ser utilizado para corrigir os débitos trabalhistas é aquele que mede a variação de preços ao consumidor, porque se presume que a remuneração do empregado é normalmente utilizada para o consumo, como destinatário final de bens e serviços pelo trabalhador, o IPCA. Porém, parece-me adequada a ponderação feita pelo relator de que, na tramitação do processo, entre a citação inicial e a satisfação do credor, enquanto não houver lei disciplinando a questão, deve-se usar o índice genérico de correção previsto em lei para atualizar o valor da condenação civil, e não mais um índice que reflita preços ao consumidor, isto é, a Selic. É que aqui a demora não pode ser atribuída ao devedor, e, ademais, em nada se relaciona com oferta e procura no mercado real, mas sim com os mecanismos de concretização da lei. É claro que o legislador pode, ao seu albedrio, instituir uma correção monetária mais favorável. No entanto, enquanto não há essa previsão, não se pode transpor, por analogia para o processo judicial, a lógica do ambiente negocial. As relações trabalhistas estão mais próximas das relações civis, de modo que o Código Civil é a fonte subsidiária de preenchimento das lacunas, como, aliás, o artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, expressamente assim consagra. O artigo 406 do Código Civil estipula a regra de grande alcance, capaz de superar a anomia provocada pela supressão da TR como índice de correção monetária. Estabelece o referido dispositivo, artigo 406. Quando os juros moratórios... Por videoconferência, o voto do ministro Nunes Marques. ...forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Outra consideração importante é que o Superior Tribunal de Justiça, que no ponto detém autoridade constitucional para interpretar o sentido e o alcance das normas infraconstitucionais, decidiu que a taxa de juros moratórios, a que se refere o artigo 406 do Código Civil, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, vedada a acumulação com correção monetária, temas 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça. Nesses temas, o STJ apreciava a questão da correção monetária dos depósitos do FGTS, cuja natureza, embora haja controvérsias a respeito, é muito próxima da salarial e nas obrigações civis não indexadas por outra lei. De fato, no tema 99, preconiza a jurisprudência do STJ. Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a Caixa Econômica Federal, por não ter efetuado, como no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS, seu cálculo deve observar a falta de norma específica, a taxa legal antes prevista no artigo 1062 do Código Civil de 1916 e agora no artigo 406 do Código Civil de 2002. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Já no tema 112, fixou o Superior Tribunal de Justiça. A taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil de 2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Assim, a proposta do relator de fazer apelo ao legislador e de, entre mentes, manter a Selic como índice de correção monetária e juros aplicável aos débitos judiciais trabalhistas entre a citação inicial e a satisfação do credor, até que advenha uma disciplina apropriada, está de acordo, ao meu sentir, com a boa ordem da economia e a jurisprudência consolidada tanto sobre a correção monetária de obrigações civis como sobre a de depósitos do FGTS. É uma solução, portanto, que tem amplo respaldo jurídico. Não passo ao largo da discussão sobre o conteúdo político da definição deste ou daquele índice de correção monetária, em particular da Selic. Na verdade, todos os índices de correção monetária têm algum conteúdo político, dado que a simples escolha dos parâmetros de cálculo a serem utilizados é já uma opção política. Cabe ao legislador, no entanto, a tarefa de atribuir os índices apropriados para cada área da economia. Ante o exposto, acompanho o relator para julgar parcialmente procedentes as ações declaratórias de constitucionalidade e as ações diretas de inconstitucionalidade, de modo que, sobre a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e sobre a correção dos depósitos EPSAIs em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa e seguintes índices de correção monetária.
a incidência do IPCA na fase pré-processual e, a partir da citação até a satisfação do credor, a incidência da taxa Selic. Também acompanha o relator quanto à disciplina intertemporal para preservar os pronunciamentos judiciais transitados em julgado, que em ações trabalhistas tenham adotado expressamente outros índices, determinar nos processos sem trânsito em julgado, em qualquer fase, seja aplicada a correção da Selic a partir da citação até a satisfação do credor, e determinar que, quanto a títulos judiciais que tenham transitado em julgado sem menção expressa ao índice de correção, também se aplica o disposto na letra B acima. É como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro Nunes Marques e verifico que, na verdade, prevaleceu o voto do eminente relator, 6 votos favoráveis ao juízo de parcial procedência Na presidência, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Vencidos 4 ministros. Observo, contudo, que houve uma proposta de modulação de efeitos e, com relação à modulação de efeitos, nós precisaríamos de 8 votos. Não sei se os ministros, algum ministro requer a palavra para... Em pauta, julgamento conjunto, ADC 58, ADC 59, ADI 5867 e ADI 6021. Estou de acordo com a modulação. É o ministro Ricardo Lewandowski. Pois não, ministro Ricardo. Presidente. Pois não, ministro Marco Aurélio. Quanto à modulação, voto de forma contrária. Ministro Edson Fachin. Com relação à modulação? Senhora presidente, senhores ministros, senhoras advogadas e advogados, formei ao lado de Vossa Excelência e de colegas ministros a corrente vencida, né, nesta matéria. Nada obstante, creio que é coerente com a percepção do resultado do julgamento a manifestação na linha do que acaba de expressar o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, manifesto-me na mesma direção de Sua Excelência. Também o faço na mesma linha, uma vez vencida com relação ao tema nuclear das ações. Proclamo o resultado. As ADCs 58 e 59 e as ADIs 58, 67 e 6021 foram julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme a Constituição, ao artigo 879, parágrafo 7º, e ao artigo 899, parágrafo 4º da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, no sentido de considerar que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados até que sobrevenha a solução legislativa os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic, artigo 406 do Código Civil. Decisão por maioria, vencidos os ministros Luiz Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Rosa Weber, que julgavam improcedentes os pedidos nas ADCs e integralmente procedentes os pedidos nas ADIs, sendo que ainda o ministro Marco Aurélio, em preliminar, julgava extinta a ação sem apreciação da matéria de fundo ante a ilegitimidade ativa da requerente, no caso das ADIs, e, vencido, acompanhava no mérito a divergência.
proclamo ainda, quanto à modulação dos efeitos, que ela foi imprimida nos exatos termos propostos pelo eminente relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Julgamento encerrado. Devolvo a palavra ao eminente ministro Luiz Fux. Fiz a simbiose. É verdade. Excelentíssimos senhores ministros, hoje é o nosso encerramento do ano judiciário 2020 e cumpre a mim, depois de 4 meses, quase 4 meses completos, prestar, digamos assim, as contas da nossa gestão e levar a todos um voto de esperança nesse novo ano judiciário que vai se iniciar em fevereiro de 2020. Toma a presidência o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Então, eu lavrei algumas palavras que eu gostaria de dirigir ao centro da mesa, em formato da letra U invertida. De respeito e consideração. Então, excelentíssimos senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, servidoras, servidores, senhoras e senhores. O ano de 2020 marcará as nossas memórias como o momento mais trágico para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A insondável pandemia do Covid-19 permanece uma adversidade profunda que nos tem custado milhões de vidas em todo o mundo. Somente daqui a alguns anos, quiçá décadas, é que olharemos para trás e conseguiremos compreender a real dimensão da catástrofe que ora vivenciamos. Esse cenário tem acarretado consequências econômicas, políticas e sociais que têm colocado à prova a capacidade de resiliência de nossos cidadãos e de nossas instituições, como nunca na história contemporânea. Os tempos são desafiadores, porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Ao final do ano 2020, mais uma vez o cidadão brasileiro pôde verificar a incansável luta em prol da sociedade pelo Supremo Tribunal Federal. Basta apenas que consignemos o dia de ontem, em que, numa sessão de debates e controvérsias de um nível superior, nós lavramos um dos maiores acórdãos e contradiços nas cortes superiores de todo o mundo sobre a segurança que se deve dar ao povo brasileiro sobre a pandemia e a vacinação que aqui hoje se apresenta. Como todos os colegas sabem, quem se dedica à nobre função de julgar está acostumado a conhecer e a assimilar os anseios e as necessidades de seus semelhantes. Nossa missão exige o traço permanente da coragem e da avidez por justiça. Nesse sentido, o meu olhar sobre o Poder Judiciário segue esperançoso. De norte a sul, tenho visto juízas e juízes comprometidos com seus deveres constitucionais, apresentando produtividade exemplar e construindo novos caminhos para concretizar o acesso à justiça. Este Supremo Tribunal Federal atuou como um exemplo para o Poder Judiciário e para o país, desempenhando papel central na resolução de seus conflitos relativos à pandemia. Por meio de seus julgamentos, esta Corte Suprema tem sido vigilante, promovendo segurança jurídica e orientando o comportamento dos cidadãos neste momento de incertezas. A paralisia social imposta pela pandemia demandou que o tribunal revisitasse o escopo e os critérios do seu sistema deliberativo, concedendo maior espaço para a modalidade de julgamento de plenário virtual e por videoconferência. Como consequência, ainda sob a presidência desse meu dileto amigo, o ministro Dias Toffoli, que muito diligentemente conduziu este tribunal,
o colegiado ampliou as hipóteses de julgamento plenário virtual, que desde então abarcam todas as classes processuais. Essas transformações não descuidaram do necessário respeito ao contraditório e à transparência, uma vez franqueados aos advogados a sustentação oral por meio virtual, o envio eletrônico de memoriais e a visualização em tempo real das votações. Além disso, com a classificação de prioridade de tramitação Covid-19 e a disponibilização do painel de ações Covid em nosso sítio eletrônico, todos os cidadãos podem acompanhar as estatísticas dos julgados relacionados à pandemia. Nesse ponto, cumpre mencionar que a Suprema Corte recebeu até 15 de dezembro, ministro Toffoli, de 2020, 6.478 processos relacionados à pandemia do Covid-19. Desse total, 4.899 processos consistiram em pedidos de habeas corpus. Ao todo, o tribunal alcançou a incrível marca de 7.730 acórdãos, decisões e despachos proferidos em processos somente decorrentes da pandemia. De maneira geral, a produção e a produtividade dos eminentes ministros dos órgãos colegiados do tribunal foi um recorde em 2020. A primeira turma julgou presencialmente por videoconferência 551 processos e em sessões virtuais deliberou 6.069 processos. Por sua vez, a segunda turma julgou presencialmente por videoconferência 112 processos e em sessões virtuais julgou 5.257 processos. O plenário julgou presencialmente por videoconferência 124 processos, em sessões virtuais deliberou 5.530 processos. Ademais, em 2020, esse Supremo Tribunal Federal registrou também um recorde no julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral. Foram 128 temas com mérito julgado, cujo resultado possibilita um efeito benéfico multiplicador de resolução de demandas em todas as instâncias judiciais, conferindo a tão almejada segurança jurídica. Como resultado dos esforços coletivos de todos os senhores, em novembro de 2020, chegamos a uma marca expressiva, retumbante. Pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, em novembro deste ano, o acervo de recursos extraordinários e de recursos extraordinários com agravo tornou-se menor do que o acervo de ações de competência originária. Esse dado se insere em empreendimento mais amplo. Tornaram o Supremo Tribunal Federal cada vez mais alinhado com a vocação institucional que lhe foi conferido pela Constituição de 1988, ou seja, uma corte que seja eminentemente constitucional. O fenômeno não é novo. O acervo geral do Supremo Tribunal Federal vem diminuindo consideravelmente ao longo da última década. O que nos orgulha é a maior velocidade com que a diminuição de acervo hoje ocorre, sem qualquer comprometimento quanto à qualidade dos julgados. No ano de 2006, a título de exemplo, o acervo processual do Supremo Tribunal Federal contava aproximadamente com 150 mil ações judiciais. Por outro lado, até a data de 25 de novembro, o acervo total neste ano de 2020 já conta apenas com aproximadamente 25 mil processos. Então, de 150 mil, passamos a 25 mil processos. Ou seja, alcançamos a expressiva redução de 83% do acervo de todas as ações do tribunal. Porém, não é apenas na seara quantitativa que este Supremo Tribunal Federal tem motivos para comemorar. Neste ano, sob a minha gestão e sob a gestão do ministro Dias Toffoli, a nossa agenda de julgamentos privilegiou, em primeiro lugar,
a coordenação de esforços e a cooperação entre os entes federativos. 2, a proteção dos direitos humanos, com ênfase nas liberdades civis e econômicas e na proteção da economia e do emprego. 3, na inclusão das minorias e na sustentabilidade do meio ambiente. 4, na governança eficiente na gestão pública. E 5, quando necessário, na preservação da dignidade da Corte e de suas decisões ante ataques externos. Na seara administrativa, celebramos os projetos institucionais implementados e em fase de implementação, dentre os quais eu destaco 3 frentes. Primeiro, os avanços tecnológicos. Nesta, que será a primeira corte 100% digital do mundo, destaca-se o Supremo Tribunal Federal. E também chama atenção para a criação do Inova Supremo Tribunal Federal, que é um laboratório de inovação multidisciplinar em formato de startup que acelera a virtualização dos serviços jurisdicionais da Corte mediante alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Segundo, muito expressivo, a internacionalização da Corte, em especial por meio de sua aproximação com a Agenda 2030 da ONU. Ademais, para facilitar a divulgação global das decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões paradigmáticas, lançamos uma série, Case Law Compilation, com a compilação em inglês das nossas principais decisões. O primeiro volume da série versou justamente sobre a atuação da Suprema Corte no combate à Covid-19, inequiparável em qualquer corte superior. Nenhuma corte superior se dedicou tanto à análise de questões jurídicas gravitantes em torno do Covid-19. Outra boa notícia, que foi realizada, inclusive, anteontem, é o estreitamento dos laços com a Universidade de Oxford e outras instituições acadêmicas mediante termo de cooperação acadêmica. Terceiro, o fortalecimento do nosso sistema de precedente, mediante a criação de uma unidade de inteligência, que é a Secretaria de Gestão de Precedentes, que, entre outras competências, monitora a aplicação dos nossos precedentes nas demais instâncias, em constante diálogo construtivo com todos os tribunais do país. Não podemos olvidar que, por trás desses números e êxitos, existe um exército de servidores, um exército de colaboradores e de juízes auxiliares, diligentes e dedicados, que não mediram esforços para que o tribunal continuasse a funcionar com eficiência, ainda que sob regime do trabalho remoto. As instituições, senhores ministros, são as pessoas que a elas se integram. A resiliência do Supremo Tribunal Federal nesta pandemia, como instituição guardiã da Constituição do Brasil, se deve em grande parte à união dos seus membros, nós, os ministros. A Corte, mais do que nunca, esteve unida e uníssona em todos os esforços para se adaptar a estes novos tempos. Vale-me, então, do brocardo latino ubi concordia ibi victoria, onde há harmonia, certamente haverá vitória. Nesse ponto, congratulo e agradeço, como presidente desta Corte, os meus eminentes pares, a quem humildemente reafirmo a promessa de honrar a confiança em mim depositada por vossas excelências para a condução dos nossos trabalhos. A principal virtude da judicatura colegiada consiste exatamente na diversidade de perspectiva dos juízes. Com efeito, a pluralidade de visões sobre o mesmo contexto enriquece as deliberações do tribunal e permite a cada julgador conhecer e analisar as diferentes realidades e argumentações sobre as questões em debate. Em sede de
jurisdição constitucional, na nossa nobre e difícil função, não existem casos fáceis e nem respostas únicas. Por outro lado, a ausência de concordância não deve ser confundida com desarmonia ou discórdia. Rememoro que, em trecho do meu discurso de posse com o presidente desta nobre corte, uma missão extremamente honrosa para um juiz que começou a sua vida há 45 anos atrás, numa comarca do interior, eu destaquei, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal há de ser unívoco nas suas manifestações juspolíticas e, mesmo na salutar divergência, há de ostentar coesão de ideais. Afinal, ao lado da virtude, da diversidade de posições, está o senso de pertencimento que cada um de nós constrói em relação a este tribunal, bem como o nosso dever de lealdade e de alteridade uns com os outros. Em suma, é tão grandiosa quanto desafiadora a tarefa de capitanear a governança institucional de uma Suprema Corte, tornando-se mais democrática, mais humanizada e mais eficiente. Neste ano de 2020, este Supremo Tribunal Federal, com louvor aos eminentes ministros, reagiu às adversidades, inovou no seu modelo de gestão e de deliberação e se abriu internacionalmente. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de soerguimento nacional. Nesse ínterim, peço que nunca nos esqueçamos da advertência de Ariano Suassuna. O otimismo é um tolo, o pessimismo um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Com o espírito de um realista esperançoso, afirmo aos cidadãos brasileiros: o Poder Judiciário permanecerá vigilante, cumprindo seu dever de defesa dos direitos fundamentais, da Constituição Federal, das liberdades civis e das regras do processo democrático. Trata-se de função inafastável e ininterrupta a qualquer tempo e sob quaisquer circunstâncias. Eis a nossa missão, eis a nossa profissão de fé. Sigamos com disciplina, coragem e união, e que 2021 venha com prosperidade. Tenho certeza que Deus cuidará do Brasil. Queria desejar a todos os meus eminentes pares um Natal feliz, um Natal solidário e, acima de tudo, um ano de reconstrução, um ano de recomeço. E eu tenho certeza que todos nós aqui pensamos em sonhar alto em relação ao Supremo Tribunal Federal. E se nós queremos chegar alto, temos de sonhar alto, porque as pessoas e as instituições não são do tamanho apenas dos que as enxergam, mas nós somos todos do tamanho dos nossos sonhos. Feliz Natal e um grande Ano Novo para todos os nossos colegas e muito obrigado por tanto quanto me auxiliaram. O ministro recebe uma porção de papéis da secretária-chefe. Do ministro Dias Toffoli, meu querido amigo, e de todos os amigos que aqui, os ministros já nominados no início da nossa fala. Eu recebo aqui informação de que a ministra e agora advogada Grace Mendonça pretende usar a palavra. E também o nosso afetuoso amigo, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Concedo a palavra, primeiramente, às mulheres, porque o Supremo Tribunal Federal primou pela defesa das mulheres e o Conselho Nacional de Justiça elaborou inúmeros provimentos
em defesa das mulheres, do assédio, da violência, enfim. E hoje, efetivamente, nós verificamos que houve um grande equívoco histórico quando se assentou que as mulheres representavam um sexo frágil. Isso nos iludiu muitíssimo. Elas são o sexo forte da nossa nação e são elas que se destacam nesse universo feminino. De sorte que a ministra e advogada Grace Mendonça agora tem a palavra para as suas motivações desse momento. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, é uma fala breve. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras ministras, os senhores ministros, pelo trabalho absolutamente brilhante ao longo desse ano tão adverso. Eu quero saudar o Procurador-Geral da República, saudar o excelentíssimo senhor Advogado-Geral da União, saudar todos os colegas advogados privados e tomo a liberdade, senhor presidente, de fazer brevíssimas considerações em nome dessa advocacia agora privada, na qual também estou inserida, e agradecê-lo a gentileza da palavra concedida. Apenas a ministra fala por videoconferência, ao fundo, parede branca. A ministra usa uma toga preta, uma espécie de capa longa sobre os ombros. Parabenizar, em especial, o ministro Dias Toffoli por essa gestão tão exemplar, tão inovadora, que viabilizou a entrega da prestação jurisdicional para toda a população brasileira, e Vossa Excelência também, de modo muito especial, por dar continuidade a esses trabalhos e, por agora, à luz até do relatório apresentado, já trazer os resultados tão expressivos em favor de toda a população brasileira. Eu quero igualmente registrar que esse foi um ano muito especial, também pela despedida do ministro Celso de Mello, ele que deixou a sua marca e o seu legado em favor de todos nós, de todos os jurisdicionados. Então, fazer também aqui o meu registro especial e a minha saudação ao ministro Celso de Mello por tudo que deixa de exemplo para todos nós. Advogada Grace Maria Fernandes Mendonça. Enquanto integrantes da comunidade jurídica, mas também em favor de toda a população brasileira. Eu faço também uma saudação especial ao ministro Nunes Marques, que ingressa nessa Suprema Corte, já trazendo visões inovadoras e contribuindo para que essa Suprema Corte continue prestando a sua missão em favor de todos nós. Eu registro aqui apenas também os meus votos de um Natal abençoado a Vossas Excelências, senhoras ministras, senhores ministros, desejando que seja um Natal abençoado, santo, e que 2021 venha com muita saúde para todos nós. Quero deixar aqui minha saudação especial às queridas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, essas mulheres que representam tão bem todas as mulheres brasileiras e todas aquelas que lutam para uma sociedade mais igualitária. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu desejo a Vossa Excelência e a todos os integrantes dessa Suprema Corte um período, quem sabe, de descanso também e que possam retomar 2021 com as energias mais que renovadas. Muito obrigada pela palavra. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutora Grace Mendonça. O doutor Augusto Aras é o nosso parceiro de sempre, é o nosso companheiro de sempre. E eu entendo, como maneira de honrar a nossa cooperação, a nossa presença constante, a nossa amizade, deixar Vossa Excelência para encerrar o ano judiciário com a fala da Procuradoria-Geral da República, a razão pela qual eu vou conceder a palavra agora ao advogado-geral da União, doutor José Levi Melo. Me permita, doutor Augusto Aras. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, excelentíssimas senhoras advogadas, excelentíssimos senhores advogados. Esse ano foi um ano... Com a palavra, José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Desafios que ainda prosseguem,
E a União, o Poder Executivo da União, já tinha várias experiências de trabalho remoto. A própria AGU já conhecia algumas projeções de lotação virtual, trabalho em rede, desterritorializado. Entrar nessa nova lógica de coisas foi um tanto possível por essas experiências. O Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, já tinha experiências virtualizadas, a começar pelo plenário virtual. Plenário virtual que começou para a repercussão geral, depois teve um pequeno crescimento para questões pacificadas, depois veio a ter mais um crescimento, e até que teve um grande crescimento em meio à situação atual vivida. A isso somou-se o sistema de videoconferências e funcionou muito bem. Funcionou muito bem, inclusive porque o Supremo Tribunal Federal acolheu uma série de sugestões que vieram da OAB, e eu não tenho dúvida de dizer que a advocacia pública e privada funciona, e funciona com alegria nesse novo sistema, seja o plenário presencial por videoconferência, seja o plenário virtual. E isso me faz dizer com muito gosto parabéns à sua excelência, o ministro Dias Toffoli, antecessor de Vossa Excelência, presidente. E bem assim, a Vossa Excelência, excelentíssimo senhor presidente. Funcionou e funcionou muito bem, e vai continuar funcionando muito bem. Claro, tomara que voltemos logo ao presencial. Falei do Executivo, falei do Judiciário, permito-me falar do Legislativo, ter o atrevimento de falar também da experiência virtualizada no Legislativo. O Legislativo tem, por natureza, o contato diuturno. E, claro, o Legislativo também enveredou pelo caminho da virtualização. Talvez tenha sido, em termos de desafio, aquele que deu o maior passo em termos de sair do presencial para o virtual. E fica aqui o meu reconhecimento, o meu elogio às duas casas do Congresso Nacional que aprovaram não só com normalidade projetos de lei de conversão de medidas provisórias, mas também propostas de emenda constitucionais da maior importância. Então, eu queria celebrar a funcionalidade saudável e construtiva das nossas instituições, dos três poderes, que souberam juntos caminhar até aqui e continuarão sabendo caminhar em frente em favor da nossa democracia, do Estado democrático, de direito, dos direitos humanos fundamentais. Por fim, gostaria de desejar fazer o registro dos meus melhores votos, de muita saúde, de muitas alegrias, de ainda mais realizações a Vossas Excelências, deixando aqui, em nome da Advocacia Geral da União, os meus melhores votos de um muito Feliz Natal e de um ano novo, muito bom, pleno em saúde, alegrias e realizações. Excelentíssimo senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. A Advocacia Geral da União segue sempre à disposição do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Poder Judiciário do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Levi Melo. Agora passo a palavra ao nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento ao excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, decano desta Egrégia Corte Suprema. Cumprimento suas excelências o ministro Gilmar Mendes, o ministro Roberto Barroso. Por videoconferência, Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Carmen Lúcia, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques e o ministro Lewandowski. A Vossas Excelências, o meu especial cumprimento pelo convívio de admiração que mantenho
e pude privar neste ano de 2020 com suas excelências discutindo os grandes temas da nação brasileira. Aproveito o ensejo para cumprimentar também o ministro José Levi, presente nas sessões cotidianas desta Igreja Suprema Corte, trazendo sempre seus relevantes subsídios. Cumprimento os senhores magistrados, colegas membros do Ministério Público, os senhores advogados e advogadas da iniciativa privada, hoje aqui nessa sessão representada pela ministra Grace Mendonça, e quero dizer a todos os senhores, a vossas excelências, senhores ministros, o quanto é gratificante saber que a esta Suprema Corte compete dizer o direito, mas não somente o direito, compete manter o equilíbrio e a estabilidade dos poderes da República, dirimindo conflitos, muitas vezes em épocas de incertezas empíricas, como as que vivemos, mas sempre dentro da Constituição e com um alto senso de patriotismo. Assim inicio essa breve fala, cumprimentando a todos os membros do Parlamento brasileiro e também aqueles que integram o Poder Executivo. Uma saudação inicial aos familiares de Paulo César Santos, o Paulinho do Roupa Nova, que nos inspirava a cantar, abro aspas, um sonho a mais não faz mal, na sua interpretação de Uísque a Gogô, composição de Michael Sullivan, amigo pessoal do presidente Luiz Fux, e que esteve na posse ainda neste ano. Só no âmbito do Ministério Público Federal, senhores ministros, senhoras ministras, no ano da pandemia, conseguimos levar para contribuir no esforço de enfrentamento da Covid mais de 2 bilhões de reais em benefício de instituições de saúde e do sistema prisional do país. Enquanto lidamos com desafios da pandemia, continuamos a combater o crime organizado, a corrupção, os delitos ambientais, a violência doméstica, além de defendermos os mais diversos e, em especial, os mais vulneráveis nesse cenário pandêmico. No âmbito da matéria constitucional, a Procuradoria-Geral da República, neste ano, ajuizou 101 novas ações diretas e mais de 1.480 manifestações em ações de controle concentrado de constitucionalidade entre ADIs, ADOs, ADPFs e ADCs. A Procuradoria-Geral da República fez mais de 28.500 manifestações no Supremo Tribunal Federal, com redução significativa do acervo. Creio, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, que em 2021 teremos, talvez, na primeira vez na história do Ministério Público, com assento nesta Suprema Corte, a superação de todos os processos que ali repousavam por conta do grande número de processos e as dificuldades naturais de atender à demanda. Em 2021, pretendemos continuar otimizando os trabalhos, perseguindo a meta de trabalhar sem nenhum acervo, dando a celeridade possível aos processos da competência dessa Suprema Corte. Com espírito renovado de esperanças, em um 2021 mais próspero e feliz, encerramos esse ano judiciário reafirmando que, ao lado desta Corte Suprema, poderemos contribuir e, parodiando ainda o Grupo Roupa Nova, na música Clarear, abro aspas, dizer que podemos humildemente, modestamente trazer um pouco de luz nessa vida, a clarear dias em que nos demandam mais direitos e mais justiça. Senhor presidente, senhoras ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia, senhores ministros, senhores advogados, a todos que nos acompanham por todo o Brasil.
este Procurador-Geral da República faz a sua profissão de fé, na confiança na Suprema Corte, na confiança em seus membros, mulheres e homens dedicados à causa pública, dedicados à defesa do regime democrático como seus guardiões, e a sua profissão de fé, de que as nossas relações, dotadas sempre de independência, porém com harmonia e respeito, têm em 2020 e há de perdurar em 2021 o seu farol na busca da realização do bem-estar para todos os brasileiros. A Vossas Excelências, o meu apreço, e mais que o meu apreço, o meu afeto por todos aqueles que estão na defesa do que há de mais sagrado, que são os princípios humanísticos que nos orientam na busca de uma sociedade livre, justa, solidária e fraterna. Abraço, senhoras e senhores, e os meus melhores votos de um feliz Natal e um 2021 pleno de realizações para os membros, para o povo brasileiro, para a nação brasileira. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, permita-me cumprimentá-lo pela dedicação, pelo empenho, pelo profícuo trabalho desenvolvido até aqui à testa do Poder Judiciário brasileiro, nesses tempos tão sombrios e de mares revoltos da pandemia provocada pela Covid-19, em que o Supremo Tribunal Federal, capitaneado até o mês de setembro pelo eminente ministro Dias Toffoli, a quem também estendo meus cumprimentos, e desde então por Vossa Excelência, continuou a entrega de uma prestação jurisdicional efetiva e com tão bons resultados evidenciados pelo relatório feito por Vossa Excelência nesta oportunidade. Eu, além de cumprimentá-lo, e eu agradeço pelos votos de Feliz Natal, de um abençoado ano de 2021, retribuo a Vossa Excelência e a todos os queridos colegas, ao senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, ao senhor Advogado-Geral da União, ministro José Levi, à querida doutora Grace, aos senhores e senhoras advogados, às senhoras e senhores servidores dessa casa, sem os quais nada poderia ter sido feito da forma e com a competência que o foi. Na verdade, senhor presidente, como Vossa Excelência evidenciou, nós temos que constituir um corpo orgânico e solidário na prestação desta jurisdição constitucional que é tão necessária, desejada pelo povo brasileiro e à qual ele tem direito. Privados fomos neste ano do nosso convívio presencial, mas continuamos pelos meios alternativos, no caso pelas videoconferência, com as nossas sessões plenárias e de turmas, e ainda com a atuação via plenário virtual. Na verdade, quando tive a oportunidade de, substituindo Vossa Excelência, sentar nessa cadeira da presidência do Supremo Tribunal Federal e vendo o plenário vazio, confesso que senti um aperto no coração, mas, ao mesmo tempo, pensei, continuamos juntos e vamos continuar juntos com esperança. É isso que importa, é isso que vale. A instituição está muito acima de qualquer um de nós que a compomos. Eu agradeço a todos que, de uma forma ou outra, participaram e participam deste nosso trabalho diário, inclusive jornalistas.
renovo meus cumprimentos a todos e, em especial, com muito carinho, a Vossa Excelência. Também, senhor presidente, eu também gostaria de retribuir os votos que Vossa Excelência nos formulou de um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, desejando que Vossa Excelência e sua família também passem por um momento de paz nesses momentos, nesses Ministro Gilmar Mendes. Conturbados e desafiadores. Como Vossa Excelência já o fez, se trata de um balanço bastante positivo aquilo que o Tribunal logrou fazer neste ano, graças às gestões que se sucederam do ministro Dias Toffoli e de Vossa Excelência. Nós trabalhamos sem interrupção durante todo esse período de grandes dificuldades. A expansão do plenário virtual foi algo antecipador e permitiu que, de alguma forma, o Tribunal respondesse a esses desafios. Eu tenho falado nas lives e nas palestras que tenho feito que nós consolidamos durante o ano de 2020 uma forte jurisprudência da crise. Muitas matérias foram aqui disciplinadas. Aquilo que ontem nós discutimos a propósito da vacinação obrigatória e a resposta que demos a propósito da competência dos entes e órgãos da União, dos Estados e dos municípios, nós já tínhamos discutido, como Vossa Excelência lembrou, em outros casos, não é? E tínhamos então tido a oportunidade de consolidar a competência da União, dos Estados e dos municípios para tratar da matéria de saúde no âmbito de um federalismo cooperativo. Eu me lembro de várias jurisprudências que consolidamos ao longo desse período, viabilizando inclusive o funcionamento do Estado brasileiro. Uma liminar, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal para dar condição ao governo de governar, não é? Ou ainda, também um processo da relatoria de Sua Excelência, em que deu nova disciplina às medidas provisórias. O governo pedia que as medidas provisórias não fossem votadas. Isso foi objeto agora de uma especial consideração por parte do ministro José Levi do Amaral. E o ministro Alexandre, dentro de um pensamento de possibilidades, desenvolveu a ideia de que era possível, sim, bloquear determinados dispositivos que não se coadunariam com o ambiente virtual para dar funcionalidade ao funcionamento do Congresso Nacional nessa nova ambiência virtual. Portanto, o Tribunal operou em vários temas e ajudou o país a operar e a sair e atravessar essa crise tão desafiadora. Gostaria, portanto, de fazer esse registro, ressaltando a importância que teve nesse curso a atuação da gestão do ministro Dias Toffoli, que foi extremamente bem sucedido por Vossa Excelência. Também não gostaria de deixar de registrar que neste ano se aposentou o ministro Celso de Mello. Como já foi destacado aqui, e agora a ministra Rosa Weber acaba de fazê-lo, é um ícone da magistratura nacional de hoje e de todos os tempos. Tive a oportunidade de despedir de Sua Excelência na segunda turma e agora ressalto também esse fato. E, claro, recebemos de braços abertos a indicação do novo colega, ministro Nunes Marques, que certamente contribuiu decisivamente, tem contribuído decisivamente para que os trabalhos da Corte fluam com aquela naturalidade. Dois últimos registros que creio que contribuíram para que nós nos mantivéssemos nos trilhos da normalidade institucional e democrática. O inquérito, assim chamado, talvez impropriamente, das fake news, a
ideia de defesa da Corte, representada pelo artigo 43 do Regimento Interno, instaurado pelo ministro Dias Toffoli e em boa hora confiada às mãos competentes do ministro Alexandre de Moraes. E a iniciativa tomada pelo Procurador-Geral da República da defesa contra os atos antidemocráticos, a instauração do inquérito sobre os atos antidemocráticos, que também, até por prevenção, foi distribuído ao ministro Alexandre de Moraes. Certamente a história vai fazer justiça a este tribunal e vai dizer da importância destes atos e desta ação para a mantença do país nos trilhos democráticos. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, desejar repousadoras férias, pelo menos nesse período agora de Natal e de Ano Novo, com a sua família. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não. Ministra Carmen primeiro. Ministra Carmen, Vossa Excelência é um ícone entre as mulheres, todas elas falam de Vossa Excelência, admiram Vossa Excelência. A outra é a vice-presidente, que, portanto, minha querida amiga Rosa Weber. Senhor presidente, serei extremamente rápido e a minha palavra é apenas de agradecimento pelos votos que Vossa Excelência vem de apresentar aos membros da comunidade jurídica, de uma forma especial aos membros deste tribunal, aos integrantes do Ministério Público, à advocacia pública e também à advocacia particular, que tanto ajuda e sem a qual não há prestação, não há administração da justiça nem prestação da jurisdição. Desejar a todos que seja um final de ano o mais em paz possível, porque, como Vossa Excelência começou dizendo, se não foi um ano fácil, foi um ano que nos pôs, portanto, em condições de cada um tentar reinventar dentro das suas possibilidades a manutenção de suas propostas de vida. E, neste sentido, portanto, não apenas eu agradeço a Vossa Excelência, ao ministro Dias Toffoli também, que até o mês de setembro assumiu a direção desta casa juntamente com Vossa Excelência, e a Vossa Excelência, que tem neste período conduzido e inovado a cada dia como é preciso, os desafios que são lançados. Eu desejo a todos os meus colegas, a todos os advogados, membros do Ministério Público também, os melhores votos de um final de ano tranquilo, como diria Gonzaguinha, com saúde e sorte. E é isso exatamente que a gente tem, não tem sido fácil. Guimarães Rosa dizia que felicidade são as horinhas de descuido. E eu completo, mas as outras horinhas que não têm esse descuido são as que fazem a vida valer a pena sempre. Então, estamos juntos, continuamos juntos. Foi um ano que, também à maneira de um outro poeta, Vinícius de Moraes, se perdemos algumas ilusões, temos que nos cuidar para não perder os nossos sonhos. Ilusões passam, o outro nome do ser humano é sonho. Eu espero que este nós não percamos e estamos juntos aqui para que cada brasileiro possa manter os seus. Muito obrigada, felicidade a todos. Muito obrigado. Ministra Carmen Lúcia, o nosso eterno presidente Dias Toffoli gostaria de usar da palavra. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, todos que nos acompanham, não citarei nomes, nem irei repetir ministro Dias Toffoli no plenário físico do STF. Específica a cada um de todos que estão aqui, de cada instituição. E inicio por dizer que sei muito bem da tradição do mais antigo falar. O mais antigo falou o ministro Gilmar Mendes aqui no plenário. Estamos, Vossa Excelência, o ministro Gilmar, ministra Rosa, eu e o ministro Alexandre. O mais antigo falou, mantendo a tradição da Corte, ministra Rosa Weber, como vice-presidente de Vossa Excelência, falou, mas nesse mundo de hoje, em que surgem tantas fake news, e fake news muitas vezes de intriga, depois da gentileza de Vossa Excelência e dos demais colegas que fizeram uso da palavra, da doutora Grace, que falou em nome da advocacia, se eu não pedisse a palavra para agradecer a honra de ter sido referido nessa cerimônia, ficaria parecendo que eu seria um mal educado. Então, por isso, apesar de saber da tradição de que nessa cerimônia não é uma cerimônia para todos falarem, só alguns falam em nome dos colegas,
eu quebrei esse protocolo para, e mais ainda, dizer a Vossa Excelência que, sabedor do peso dessa cadeira, que Vossa Excelência hoje está sentado e que tem ao lado essa queridíssima ministra e competente ministra Rosa Weber, Vossa Excelência terá dias difíceis de trabalho. Nós teremos um pouco mais de descanso, mas sabemos que a Corte não para, o Judiciário não para, e não parará na pena de Vossa Excelência e da ministra Rosa. Desejo, então, um bom período de trabalho a Vossa Excelência, àqueles juízes e auxiliares colaboradores que estarão ao lado da presidência, para que nós possamos ter um descanso. Eu, que já há 2 anos, embora várias vezes Vossa Excelência me auxiliou para tirar uma semana de férias nos períodos de recesso, mas eu sei o quanto é difícil. Então, não poderia de registrar os agradecimentos a Vossa Excelência, a ministra Rosa, ministro Gilmar, ministra Carmen, que fizeram referências, e a todos aqueles que fizeram referências, e reiterar aqui, de maneira geral, para não demorar, os votos de um Santo Natal para todos e todas, e que 2021 seja um ano de esperança. Por isso, até eu vim com a gravata verde, um ano de esperança para todos nós. Agradeço as palavras do ministro Dias Toffoli, e agora meu colega, amigo e ministro Alexandre de Moraes pede também a palavra. Presidente, bom dia a todos. Também rápidas palavras, já aproveitando a quebra do protocolo. Presidente, só para parabenizar Vossa Excelência, como fez todo o plenário, o Supremo Tribunal Federal esse ano se destacou no combate à pandemia e, como gosta de dizer a ministra Carmen Lúcia, ao pandemônio. O Supremo Tribunal Federal se dedicou e dedicou sua pauta ao combate à pandemia, à possibilidade de possibilitar o governo, o executivo, Alexandre de Moraes, ministro do STF, de garantir à população todos os meios de profilaxia e agora da vacina, mas também combater o pandemônio, principalmente causado pela sucessão de atos antidemocráticos no início do ano. E aqui, presidente, eu faço questão de uma homenagem ao nosso presidente até setembro, ministro Dias Toffoli, e tenho certeza que, se já a história não o fez, o fará justiça ao ministro Dias Toffoli pela coragem que teve de se antecipar, eu diria pela coragem e pela visão que teve em se antecipar ao que viria e possibilitar a esse tribunal todos os instrumentos possíveis e necessários para combater qualquer ataque à democracia, qualquer ataque à República. E também, presidente, não poderia aqui deixar de dizer uma palavra em relação à aposentadoria do ministro Celso de Mello, esse ano, após 31 anos de Supremo Tribunal Federal. Eu, que fui colega de Sua Excelência no Ministério Público do Estado de São Paulo, amigo a longa data, e o ministro Celso de Mello deixou a cadeira, mas nunca deixará o tribunal. As suas lições, o seu espírito democrático, o seu espírito republicano, sempre iluminará esse tribunal e todo o poder judiciário do Brasil. Substituído, que foi também pelo nosso colega Nunes Marques, que certamente já vem fazendo e honrará essa cadeira do nosso ministro Celso de Mello. A todos um abençoado Natal e um ótimo Ano Novo. E, presidente, também muito orgulho da presidência de Vossa Excelência nesses meses, nesses quase 4 meses, seguindo a tradição aqui do tribunal, a tradição democrática de conversa, a tradição de partilhar as decisões, sempre em prol da sociedade brasileira. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Eu deixei para o fim, já propositalmente, gostaria de dizer a todos que hoje nós temos a felicidade de comemorarmos essa companhia lúdica, essa companhia que tem um nome de uma flor e é uma poesia em pessoa, que é a ministra Rosa Weber, que faz hoje 9 anos no Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria homenageá-la, ministra, com uma pequena passagem de Carlos Drummond de Andrade, porque conheço da sua sensibilidade
e sei também que, na verdade, nós vamos ter que empreender um recomeço. E encontrei em algumas passagens de Carlos Drummond de Andrade textos que dizem respeito a nós e tocam a sua sensibilidade pela sua generosidade humana, pela singularidade com que Vossa Excelência se comporta enquanto ministra e mulher. Então, ministra Rosa Weber, para saudá-la nesses 9 anos, eu escolhi alguns trechos dessa poesia Recomeçar, de Carlos Drummond de Andrade, que se aplica a nós e se aplica a toda a humanidade. Diz o poeta: não importa onde você parou, em que momento da vida você se cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você novamente. Sofreu muito nesse período, foi aprendizado. Chorou muito, foi limpeza da alma. Devemos atirar para longe os ressentimentos, as mágoas, os melindres que impedem a felicidade de ingressar na nossa alma. Desfaça-se desse sentimento. Você é o que você fizer de você. Doe para alguém que precisa. Para recomeçar, é preciso abrir espaços mentais e físicos. Leia um bom livro para alimentar sua mente com ideias positivas e otimistas. Aproxime dos amigos, dos familiares, sua querida mãe, nonagenária, centenária. Aproxime-se das pessoas alegres que ajudarão você a sustentar o bom ânimo e a coragem. Busque um lugar calmo e eleve a Deus uma prece. Mas comece agradecendo pela vida e pelas oportunidades renovadas. Recomeçar é só uma questão de querer. Se você quer, Deus quer. É por isso que Ele acena sempre com essa nova chance chamada presente. Vamos recomeçar. Parabéns, ministra Rosa Weber. Senhores ministros, senhoras ministras, senhor Procurador-Geral da República, senhor Advogado-Geral da União, meus afetuosos colegas, servidores aqui presentes, eu declaro encerrado o ano judiciário de 2020, mercê de continuarmos, como disse o ministro Dias Toffoli, no nosso plantão, no recesso, Natal e Ano Novo. Quero desejar a todos, novamente, um Natal abençoado, um Ano Novo de reconstrução e dizer que, dentre os amigos presentes, está sempre presente o nosso querido Celso de Mello, mercê de substituído por esse grande colega Nunes Marques. Mas Celso de Mello, para nós, tem um nome: saudade. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.